Livro da Arte de Estar Doente, Padre Jules Chamberlain. Capítulo 5. Fontes de conforto na doença. A oração, o espírito de fé, o olhar sobre Jesus Cristo. Compreende-se para que a alma se mantenha com constância nesse domínio de si mesma, que São Francisco de Sales lhe pede no meio dos estados mais penosos, é-lhe preciso um conforto espiritual. Onde o achará ela? Será primeiramente na oração. Mas como rezar? Sobretudo como se entregar ao santo exercício da oração mental, quando num corpo debilitado pela enfermidade ou devorado pela dor, a própria alma parece ter perdido toda energia, quando a inteligência está entorpecida, a vontade como que apoucada e o coração incapaz de sentimento? O santo doutor dá-nos a resposta. Antes de tudo, nada de espanto nem de perturbação. Não vos deveis admirar, escreve ele à senhora de la Flécheraie, se estando o vosso corpo inquietado pela enfermidade, o espírito se ache também um pouco esmorecido segundo a parte inferior. Basta que a vossa vontade esteja bem de pé e resolvida a sempre ser fiel. E a esse espírito esmorecido não se irá pedir mais do que ele pode dar. Quando estivermos incomodados de corpo e de saúde, não devemos exigir do nosso espírito, senão os atos de submissão e de aceitação do trabalho e santas uniões da nossa vontade ao beneplácito de Deus, as quais se formam no cimo da alma. E quanto às ações exteriores, há que ordená-las e fazê-las do melhor modo que pudermos e contentarmo-nos de as fazer, ainda que seja a contragosto, lânguida e pesadamente. Tornando-se então a própria oração, sob a sua forma ordinária, difícil para muitas almas, estas suprimá-la-ão por transporte de coração, por atos de entrega ao beneplácito divino. Enquanto os nossos corpos estão em dor, é difícil elevarmos os nossos corações à consideração perfeita da bondade de nosso Senhor. Isso só pertence aos que, por longos hábitos, têm o espírito inteiramente voltado para o lado do céu. Porém nós, que somos ainda tenros, temos almas que se distraem facilmente ao sentimento dos trabalhos e dores do corpo. Eis porque não é maravilha se durante as vossas doenças interrompais o uso da oração interior. Por isso, nesse tempo, basta empregar as orações jaculatórias e sagradas aspirações, porquanto, já que o mal nos faz muitas vezes suspirar, nada custa suspirar em Deus e para Deus e por Deus, melhor do que suspirar para fazer queixas inúteis. No mais, a melhor das orações não é, porventura, o oferecimento dos nossos padecimentos àquele que tanto sofreu por nós? É o que o santo escreve à senhora de Granier. Minha cara filha, se não fazeis grandes orações no meio das vossas enfermidades, fazei que a vossa enfermidade seja ela própria uma oração, oferecendo-a àquele que amou tanto as nossas enfermidades, que no dia das suas bodas e do regozijo do seu coração, como diz a amante sagrada, se coroou e glorificou com elas. Fazei assim. Ao mesmo tempo que a oração, o espírito de fé vem sustentar as energias da alma, fazendo-a ver no sofrimento o meio de pagar o seu tributo à grande lei da penitência e da mortificação. Pecadores, mesmo perdoados, não nos podemos subtrair à inelutável necessidade de expiar, porquanto, ordinariamente, a imperfeição das nossas contrições deixa por si uma dívida a pagar à divina justiça, sob forma de pena temporal, que cumpre suportar neste mundo ou no outro. Ora, que formidáveis atrasos não deixaríamos acumular se só tivéssemos para pagar as nossas dívidas as satisfações e penitências que nós próprios nos sabemos impor? Bem longe de irmos ao encontro do sofrimento e de escolhê-lo de pleno gosto, a nossa natureza não procura de mil maneiras escapar-lhe ao amplexo?
É então que a providência de Deus vem em socorro da nossa covardia e que a sua misericórdia nos propicia, nas provações da nossa peregrinação, o meio de pagarmos as nossas dívidas à sua justiça, ao mesmo tempo em que de adquirirmos imensos méritos. Escutemos o Santo Doutor no-lo dizer no Tratado de Amor de Deus. Assim a morte, as aflições, os suores, os trabalhos em que abundam a nossa vida, os quais, pela justa ordem de Deus, são penas do pecado, são também, por sua meiga misericórdia, degraus para subirmos ao céu, meios para aproveitarmos na graça e merecimentos para alcançarmos a glória. Cumpre ainda, entretanto, que para tirarmos esse proveito espiritual, para amortizarmos as nossas dívidas, para adquirirmos merecimentos, aceitemos francamente a doença em espírito de penitência e de mortificação. É o que com penetrante fineza São Francisco de Sales prega àquela Rosa Borgiou, abadesa de Puy-d'Orbe, com quem já travamos conhecimento. Afinal, todos os remédios resultaram inúteis para a cura desta pobre perna, que vos dá um incômodo que cumpre sabiamente converter em penitência perpétua. Na verdade, eu sempre tive essa cogitação de que todas essas aplicações resultariam muito mal, e de que era um golpe que a providência divina vos tinha dado, a fim de vos dar motivo de paciência e de mortificação. Oh, que tesouros podíeis ajuntar por este meio! Há que fazê-lo doravante. Depois, aludindo ao nome da destinatária, acrescenta: e viver como uma verdadeira rosa entre os espinhos. A outra correspondente escreve ele: minha caríssima filha, quase não podeis mais dormir deitada. Tendes que repousar sentada por causa da falta de fôlego. Eis aí, porém, um bom exercício de mortificação que Deus vos dá e que tantos santos praticaram por eleição. Ora, não valerá ele menos, antes mais, quando for praticado por aceitação. Mas, sobretudo, o que nos ajudará a bem aceitarmos a provação da doença é o olhar sobre Jesus crucificado. Vede a miúde, diz o santo doutor a Filoteia, com os olhos interiores a Jesus Cristo crucificado, nu, blasfemado, caluniado, abandonado e finalmente coberto de toda sorte de tédios, de tristeza e de trabalhos, e considerai que todos os vossos sofrimentos, nem em qualidade, nem em quantidade, são de algum modo comparáveis aos dele, e que jamais sofrereis por ele coisa alguma do valor do que ele sofreu por vós. É essa doutrina que São Francisco de Sales incute às suas filhas espirituais, e com que tato, com que doçura. Coragem, minha cara irmã, minha boa filha, escreve ainda a abadesa do Puy-d'Orbe. Vede o vosso esposo como está coroado de espinhos e todo dilacerado na cruz. Representai-vos a miúde o Salvador crucificado, bem em frente de vós, e pensai quem sofre mais um pelo outro, e achareis o vosso mal muito menor. E outra vez, venho a vossa perna doente, e que é preciso abrir. Não será sem dores extremas. Ó, coragem, minha cara irmã, nós somos de Jesus Cristo, eis que ele vos manda as suas librés. Fazei de conta que o ferro que vos abrir a perna seja um dos pregos que furaram os pés de nosso Senhor. Oh, que honra! Mas eis aqui um bálsamo para amenizar as vossas dores. Tomai todos os dias uma gota ou duas do sangue que destila das chagas dos pés de nosso Senhor, e fazei-o passar pela meditação, e com imaginação molhai reverentemente o dedo neste licor e aplicai-o sobre o vosso mal, com a invocação do doce nome de Jesus, que é um óleo derramado, e vereis que a vossa dor diminuirá. Capítulo 6. Do abandono total à vontade de Deus na doença. Numa página deliciosa do Tratado do Amor de Deus, São Francisco de Sales resume a atitude da alma abandonada em face da doença. De um lado, fazer todo o necessário para promover a cura, e de outro lado,
aceitar amorosamente o resultado, qualquer que seja, para nos conformarmos ao beneplácito divino. Minha mãe, ou eu mesmo, pois é uma coisa só, estamos no leito doente. Sei, porventura, se Deus quer que a morte se lhe siga? Certo, de nada sei. Bem sei, entretanto, que aguardando o desfecho de seu beneplácito, ordenou, ele quer, por sua vontade declarada, que eu empregue os remédios convenientes à cura. Faloei, pois, fielmente, sem nada esquecer daquilo que puder contribuir para essa intenção. Porém, se o beneplácito divino for que o mal, vitorioso sobre os remédios, acarrete enfim a morte, tão logo eu me certificar disso pelo desenlace, amorosamente aquecerei na parte superior do meu espírito, não obstante toda a repugnância das potências inferiores de minha alma. Sim, Senhor, aceito, direi, porque tal foi do vosso bel prazer. Como se vê, o que o Santo Doutor nos propõe é uma quiescência inspirada pelo amor. É que, efetivamente, o amor é a grande mola de toda a sua espiritualidade. Amar a Deus verdadeiramente é amá-lo em toda parte, no Calvário tal como no Tabor. E é amar, ao menos, pela parte superior, pela fina ponta da alma, o dom da sua mão divina, por mais amargo que seja. Mas como chegarmos a amar o sofrimento? Não há uma incompatibilidade absoluta entre esse amor à dor e as inspirações do nosso ser, que por todas as suas forças tende à felicidade? Eis aqui a resposta do Santo Doutor. As penas consideradas em si mesmas não podem, por certo, ser amadas, porém, consideradas na sua origem, isto é, na providência divina que as ordena, são infinitamente amáveis. Quantas vezes nos tem acontecido recebermos mal os remédios e medicamentos, enquanto o médico ou o boticário nos apresentava? E sendo-nos oferecidos por alguma mão bem amada, e destarte superando o amor, o horror, recebíamos-los com alegria? Por certo, ou o amor tira a aspereza do trabalho, ou torna o sentimento amável. As aflições são assim. Se as encaramos fora da vontade de Deus, têm o seu amargor natural. Contudo, para quem as considera nesse beneplácito eterno, são todas de ouro, amáveis e preciosas, mais do que se pode dizer. E esse amor ao sofrimento assim entendido é a pedra de toque do verdadeiro amor, pois amar a Deus no meio das consolações é coisa fácil. Quando, porém, nesse caminho ficamos expostos a nos transviarmos, buscando antes as satisfações do amor próprio do que a vontade de Deus. Ao contrário, amar os sofrimentos e aflições por amor a Deus é o alto ponto da Santíssima Caridade, pois é amá-lo apesar de todas as contradições e repugnâncias da natureza, e esta trilha é de todas a mais segura. O amor que caminha para a vontade de Deus na aflição anda em segurança, porquanto, não sendo a aflição de modo algum amável em si mesma. É bem fácil só amá-la pelo respeito da mão que a dá. É uma prova segura do amor, diz a bem-aventurada Ângela de Foligno, querer sofrer, e o grande apóstolo exclama que só se glorifica na cruz, na enfermidade, na perseguição. De que maneira se traduzirá, porém, esse amor à cruz? Não parece que o melhor, o mais perfeito, seja ir ao encontro da cruz e impor-se aflições voluntárias, tais como as macerações da carne? O Santo Doutor não é desta opinião. Não que ele não reconheça o grandíssimo valor dessas mortificações voluntárias, pois diz ele, o amor nesses exercícios é muito agradável ao bem-amado. Todavia, mais o é ainda, quando recebemos com paciência, doce e agradavelmente, as penas, tormentos e tribulações, em consideração da vontade divina que nos envia. Assim, a simples resignação é agradabilíssima a Deus. Sem dúvida essa, como faz notar o nosso santo, uma atitude em que se encontra o esforço em que a submissão é penosa.
Bem quereríamos viver em lugar de morrer. Porém, não obstante, já que é o beneplácito de Deus que quer morramos, aquecemos. Quiséramos viver se agradasse a Deus, e ademais, quereríamos que prouvesse a Deus fazer-nos viver. Morremos de bom grado, porém, com mais gosto ainda, viveríamos. Todavia, não há pouca virtude em dar essa quiescência completa. Não obstante toda a repugnância das potências inferiores. Entretanto, seja qual for o mérito da resignação amorosa, São Francisco de Sales leva-nos mais adiante pela prática da santa indiferença. Entendamos por isso a disposição de uma alma que, por um ato da sua vontade, faz deliberadamente abstração dos gostos e repugnâncias que poderia sentir, e só tem preferência na medida do beneplácito divino. O coração indiferente, escreve o santo doutor, é como uma bola de cera nas mãos de seu Deus. Um coração sem escolha, igualmente disposto a tudo, sem nenhum outro objeto da sua vontade, senão a vontade de Deus. E se, em definitivo, se detém ele em alguma preferência, será pela tribulação, porque ele nada vê de amável nesta, a não ser o sinal da vontade de Deus. Se eu só quero água pura, é ainda o santo doutor que fala, que me importa que me seja trazida num vaso de ouro ou num copo, já que de qualquer maneira eu só a água tomaria? Antes, preferi-la-ei no copo, porque este não tem outra cor senão o da própria água. Que me importa que a vontade de Deus me seja apresentada na tribulação ou na consolação, uma vez que numa ou noutra eu não quero nem procuro outra coisa, senão a vontade divina, a qual aparece aí tanto melhor quanto não há nisso outra beleza, senão a desse santíssimo beneplácito eterno? Em suma, essa indiferença não é outra coisa senão o abandono mais filial nas mãos do melhor dos pais. Para melhor compreendê-lo, escutemos o apólogo que São Francisco de Sales nos conta na sua graciosa linguagem. A filha de um excelente médico e cirurgião, estando em febre contínua e sabendo que seu pai a amava de modo único, dizia a uma amiga: "Sofro muito, mas não penso nos remédios, porque não sei o que poderia servir para a minha cura. Poderia desejar uma coisa e ser-me precisa outra. Não ganho então mais em deixar todo esse cuidado a meu pai, que sabe, que pode e que quer para mim tudo o que é necessário à minha saúde? Eu faria mal em pensar nisso, porque ele pensará bastante por mim. Faria mal em querer alguma coisa, pois ele quererá bastante tudo o que me for proveitoso. Porquanto, esperarei somente que ele queira aquilo que julgar expediente, e apenas me recrearei em olhar para ele quando estiver junto de mim, em lhe testemunhar o meu amor filial e fazer-o conhecer a minha confiança perfeita. E como seu pai lhe pergunte se ela não quer ser sangrada para ficar boa, ela responde: meu pai, eu sou sua, não sei o que devo querer para ficar boa. Ao Senhor é que compete querer e fazer por mim tudo o que lhe parecer bom, pois quanto a mim, basta-me amá-lo e honrá-lo de todo o meu coração, como faço. Eis então que lhe atam o braço, e o próprio pai aplica a lanceta à veia. Mas enquanto ele dá o golpe, o sangue sai, essa amável filha nunca olha para o braço picado, nem para o sangue que sai da veia. Antes, conservando os olhos fixos no rosto do pai, não dizia outra coisa, senão às vezes, muito meigamente: meu pai me ama muito, e eu sou toda dele. Ora, dizei-me agora, meu amigo Teótimo, essa filha não testemunhou ao pai um amor mais atento e mais sólido do que se tivesse tido muito cuidado em lhe pedir remédios para seu mal? Não nos é, porém, vantajoso, a nós também, na doença como na saúde, deixarmos toda a preocupação pessoal para nos entregarmos absolutamente àquele que sabe, que pode e que quer tudo o que é necessário para o nosso bem, aplicando-nos nós somente a amá-lo? Esse completo abandono
como sabia praticar bem o santo doutor. Não escrevi a ele a madre de Chantal doente. Não quero negar que esteja pesaroso da vossa febre, mas não vos incomodeis absolutamente com meu pesar, pois vós me conheceis. Eu sou homem para padecer, sem sofrer, tudo quanto aprouver a Deus fazer de vós como de mim. Confesso perante o céu e os anjos que me sois preciosa como eu próprio, mas isso não me tira da muito resolvida resolução de aquecer plenamente a vontade divina. Se ele julga melhor que estejamos neste mundo ou no outro, seja feita a sua santa vontade.